Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita para mais um Evangelho no Lar. Hoje o Evangelho de número 49. E para o nosso Evangelho nós estamos utilizando esse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. Se você tiver o livro, você pode usar ele para acompanhar, mas se você não tiver, não tem problema, você pode acompanhar aqui pelo nosso vídeo. Além disso, pegue uma garrafa com água para que os mensageiros do nosso mestre possam fluidificar ela para vocês, e então no final do nosso vídeo você pode beber essa água, pode aguar as plantas, pode dar para os bichinhos. E eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição e em uma caixinha que vai aparecer no final por aqui, um link para todos os evangelhos no lar aqui do canal Espírita. Então vamos dar início ao nosso culto. Sente-se em um lugar calmo, concentre-se na bondade de Deus e sinta a presença dos mensageiros do nosso mestre aí na sua casa. Senhor Jesus, por tua autoridade e em teu nome santo, eu afasto todas as influências negativas que tentem se estabelecer na minha casa, que todas as forças do mal sejam banidas pela força do teu amor e pela força da sua luz. Peço que o seu Espírito habite neste lar, trazendo paz, amor, alegria e santidade. Que tua luz brilhe em cada canto desta casa, purificando-a de toda impureza e renovando-a com a tua presença. Declaro, em seu nome, Senhor Jesus, que esta casa é consagrada a ti e que somente o teu Espírito e de seus mensageiros têm permissão para aqui estar. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Deus, nosso Pai e Criador. Senhor Jesus, Mestre da vida, esteja presente neste momento, nesta casa, durante o nosso Evangelho. Esteja presente através de seus mensageiros de luz, nos conduzindo em seu nome ao entendimento necessário, nos inspirando a sermos instrumentos da tua vontade. Que esta casa, que recebe neste momento o teu Evangelho, seja um ponto de luz e de paz a transbordar o teu amor. Que se ache aberta a nossa humilde reunião de amigos e amigas, reencarnados e desencarnados, que é a fim do bem e da caridade. Que assim seja. Bom, pessoal, então nós estamos aqui no capítulo 8, bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Então nós vamos dar continuidade e hoje nós vamos ver essa parte aqui, que é o pecado por pensamento, adultério. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério. Mateus 5, 27 e 28. A palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, mas no sentido mais geral. Muitas vezes Jesus a empregou por extensão para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como, por exemplo, nessa passagem: porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre essa raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Marcos 8:38.
A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porque aquele que tem puro coração nem sequer pensa o mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Esse princípio nos leva naturalmente à seguinte questão: sofre-se as consequências de um pensamento mau, embora não tenha produzido qualquer efeito? Há aqui uma importante distinção a fazer. À medida que a alma, comprometida no mau caminho, avança na vida espiritual, pouco a pouco se esclarece e se despoja de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se torna para ela uma ocasião de adiantar-se, porque o repele com energia. É indício de esforço para apagar uma mancha. Não cederá, caso se apresente ocasião de satisfazer a um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquela que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura ocasião de praticar o mau ato, e se não o fizer, não é por efeito da sua vontade, mas por falta de oportunidade. É, pois, tão culpada quanto o seria se o cometesse. Em resumo, naquele que nem concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele em que surge essa ideia, mas a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nele se compraz, o mal ainda existe em toda a sua plenitude. Num, o trabalho está feito, no outro, está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Bom, pessoal, primeiro a gente precisa entender o momento em que Jesus encarnou aqui na Terra, há 2000 anos. Era um período em que as pessoas não conseguiam compreender tudo que Jesus poderia falar diretamente. Então ele não fez, muitas coisas ele não falou abertamente. Então, quando ele falou no adultério, ele usava o adultério para simbolizar todo o mau pensamento. É óbvio que esse adultério que a gente conhece, um casal e um trai o outro, é óbvio que isso não é correto, porque isso vai acarretar sofrimento para o outro, sofrimento para outras pessoas, e claro que essa é uma prática que tem que ser abolida. Mas Jesus, ele foi adiante. Quando ele usou a palavra adultério, então ele quis simbolizar todos os maus pensamentos. Por quê? Pessoal, isso sempre é falado aqui no canal Espírita. Jesus pediu para que a gente vigiasse, mas vigiar o quê? Vigiar os próprios pensamentos, porque o pensamento é a fonte de tudo. Os pensamentos, eles se transformam em palavras, as palavras se transformam em atitudes, as atitudes formam o nosso caráter. O mau pensamento, ele é inerente ao nosso estado evolutivo, ao nosso estágio evolutivo. É óbvio que algumas pessoas que ainda têm que reencarnar na Terra já conseguem se afastar de todo o mau pensamento. Mas para a maioria de nós, esses maus pensamentos ainda se fazem muito presentes. E isso, como eu disse, é inerente ao nosso atual estágio evolutivo. Porém, algumas pessoas que trabalham a sua reforma íntima e que levam a sério o ensinamento de Jesus, vigiar e orar, essas pessoas vigiam sempre os seus próprios pensamentos, e quando um mau pensamento chega até ela, ela o repele. E isso é sinal de que essa pessoa está caminhando na sua reforma íntima, está caminhando na sua evolução moral e espiritual. Porque, pessoal, é muito mais fácil a gente se entregar a um mau pensamento do que a um bom pensamento. Vocês já perceberam isso?
Porque no nosso atual estágio evolutivo e tão influenciados pela matéria, pela materialidade, os maus pensamentos às vezes trazem até sensações boas. Quando a gente tem um mau pensamento em relação a uma pessoa, em relação a um lugar, em relação a uma situação, em relação ao trabalho de outras pessoas, parece que isso às vezes traz até bons sentimentos para algumas pessoas. E isso é sinal de que ainda há muita evolução a ser conquistada. Todos nós aqui na Terra somos espíritos muito necessitados de evolução, mas aqueles que se entregam completamente aos maus pensamentos ainda têm um caminho muito mais longo a percorrer nessa estrada evolutiva. Agora, é aquilo, algumas pessoas ainda perguntam, eu tenho os maus pensamentos, mas eu não coloco eles em prática. Não importa se coloca em prática ou não, esse mau pensamento ainda é um sinal de que o mal, de que a matéria, de que a materialidade ainda está enraizada nessa pessoa, nesse espírito. Mas nós estamos aqui para evoluir. A espiritualidade até espera que a gente tenha os maus pensamentos, mas ela espera muito mais que a gente consiga repelir os maus pensamentos. É isso que a espiritualidade espera de nós. E tem mais uma questão ainda, pessoal. Veja só. O semelhante atrai semelhante. E nós sabemos que existem muitos espíritos obsessores à nossa volta. Então, os espíritos que vibram na mesma frequência de algum reencarnado, de algum encarnado, ele vai se aproximar então desse encarnado e ali ele vai ficar. Então, se esse espírito encarnado, se essa pessoa cultiva maus pensamentos, quem que ela vai atrair para perto dela? Os espíritos que vibram na mesma frequência. E aí esses espíritos podem incentivar para que esses pensamentos ruins, os maus pensamentos, continuem sendo alimentados. Porque, pessoal, nós não podemos colocar a culpa de tudo nos obsessores. Nós temos a nossa responsabilidade, todos nós sabemos disso. Então, os maus pensamentos que nós temos é uma má tendência nossa. Não é que os obsessores nos colocam essa má tendência. Agora, os obsessores eles podem potencializar as nossas más tendências. Então, se a pessoa ela se entrega completamente aos maus pensamentos, ela vai atrair obsessores para perto dela e esses obsessores vão incentivar ainda mais esses maus pensamentos. E aí existe uma linha muito tênue para que esses maus pensamentos se transformem em palavras na mesma frequência. E essas palavras podem se transformar em atitudes, também nessa mesma frequência ruim. E as atitudes moldam o nosso caráter, moldam o nosso ser. Então, vigiar os pensamentos é a parte talvez mais importante da nossa reforma íntima. É uma das partes mais importantes da nossa busca por evolução, porque tudo tem origem nos pensamentos. Tudo tem origem nos pensamentos. Os pensamentos, eles moldam a nossa realidade. Os pensamentos podem moldar a nossa realidade para o bem ou para o mal, para adiantar a nossa evolução moral e espiritual ou atrasar essa evolução. Então, nós temos que usar o nosso livre-arbítrio da maneira correta. Nós precisamos eliminar, ou pelo menos trabalhar para eliminar as nossas más tendências, porque é assim que nós vamos tirar o mal de nós, o mal que ainda existe em nós. E esse trabalho de eliminar as más tendências tem que começar pelos pensamentos. É importantíssimo que a gente faça aquilo que Jesus nos ensinou: vigiar e orar. Vigiar os nossos pensamentos e orar para que a espiritualidade nos assista, nos dê força nessa nossa luta pela nossa reforma íntima. Todo dia,
para que hoje a gente seja um pouquinho melhor do que ontem e amanhã um pouquinho melhor do que hoje, melhor que nós mesmos. Vamos, neste momento, fechar os nossos olhos e emitir uma vibração de luz em prol do nosso lar, da nossa casa, do nosso local de trabalho, dos irmãos presentes nesse estudo, dos nossos parentes e amigos encarnados e desencarnados, da paz em todo o nosso planeta, pela implantação e vivência do Evangelho em todos os lares, pelo entendimento fraternal entre todas as religiões, pela cura e melhoria de todos os enfermos do corpo ou da alma, pelo incentivo dos trabalhadores do bem e da verdade. Senhor Deus, Pai Criador de amor, justiça e misericórdia, Senhor Jesus, Mestre querido e amado, espiritualidade amiga, gratidão por todo o amparo durante o nosso culto de hoje. Que se acha encerrada a nossa humilde reunião de amigos e amigas, reencarnados e desencarnados, que foi a fim do bem e da caridade. Que assim seja. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja.